Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de história, falando do presidente mais famoso que o Brasil já teve, Getúlio Vargas. Tá? Vamos lá, compartilhar a tela com os slides para a gente seguir melhor. Getúlio Vargas, então, na aula passada a gente viu que ele deu para alguns um golpe, outros fez uma revolução dentro do Brasil, acabando com a política do café com leite, com aquela oligarquia que estava no poder da época, e fez uma revolução, então, dentro do Brasil, né, na política do Brasil. E ele vai, então, tomar o poder ali da presidência de uma maneira, assim, bem autoritária, tá? Para vocês entenderem. Porque, como ele está dando um golpe, fazendo uma revolução, não foi eleito, ele precisa de uma mão forte ali para comandar o país, tá? Para também o povo, né, não querer tirar ele do poder, certo? E a gente viu, então, que por causa de algumas tentativas de se colocar o comunismo no Brasil, algumas ideias comunistas estavam entrando aqui, e o Getúlio Vargas começou a falar que o comunismo era muito ruim, que o povo não devia aceitar o comunismo dentro do país, e que ele ia propor ficar no poder até conseguir tirar de vez qualquer atentado comunista dentro do país. Hoje, né, depois de muitos estudos aí na história, a gente sabe que não foi bem isso, né, que o comunismo não ia ser colocado de uma forma que nem Getúlio falava, e que não era tão forte assim os movimentos comunistas, tá? Mas para ele se manter no poder, ele dizia que sim, que o comunismo estava forte entrando, que ele não podia deixar acontecer. Então o povo apoia o Getúlio Vargas para ele ficar então no poder e salvar o Brasil desse terrível comunista, que nem eles achavam, tá? E como ele vai ficar no poder por um tempo indeterminado, ele vai criar o Estado Novo. Então, esse período que ele vai ficar no poder, vamos chamar de Estado Novo. Tá? Ele vai ficar de 1937 até 1945. Então, ele fica bastante tempo. Então, nós vamos ver, uma das primeiras medidas que ele tomou dentro do Estado Novo foi fechar o Congresso Nacional. Tá? Então, ele fechou todos os partidos políticos, qualquer um que era contra ele, ele começou a perseguir. Começou a perseguir os comunistas, né, os chamados comunistas da época, que alguns eram mesmo, na verdade, mas muitos não eram inocentes, eles acabavam perseguindo, torturando, prendendo, né, por serem acusados de serem comunistas. Bom? E ele legalizou a censura, tá? Então não existia mais liberdade de expressão, de imprensa. Ele começou a censurar. O que seria isso? Tudo tinha que ser analisado, né, por ele, pelo pessoal dele, se ia ser publicado, se uma música ia ser cantada, se algum programa do rádio ia para frente ou não. Tudo que se falava nos jornais, tudo ele começou a fiscalizar, tá? Para ver se encontrava alguma coisa comunista e para cortar qualquer coisa que não agradasse, né, o presidente e que tentasse tirar ele do poder, tá? Então, ele vai perseguir qualquer um que seja contra, tá, o Estado Novo. Na aula passada, a gente viu um partido político chamado AIB, tá? Que é a Ação Integralista Brasileira. Esse partido era apoiado pelo Getúlio Vargas e esse partido, nesse momento do Estado Novo, acreditava que ia continuar e que ia ainda ter o apoio do presidente Getúlio Vargas. Porém, não. Getúlio Vargas mandou fechar até o AIB e eles se revoltaram e foi aí a primeira afronta que o presidente teve no Estado Novo, tá? Em 1938, tá? A e B, né, esse partido foi contra, invadiu o Palácio do Catete, onde ficava o presidente na época, tá? Teve ali um conflito, porém eles não venceram, tá? Então a gente já começa o Estado Novo com algumas coisas
erradas acontecendo, né? Fechamento da imprensa, da liberdade de expressão, fechamento do Congresso, né? Perseguição e conflito armado já desde o começo, tá? Então, por um lado, vai ser bom para o Brasil, por outro lado, não é. Tá? Então, a gente vai vendo que tudo tem os dois lados, e nesse caso também vão ter dois lados. Tá? Então, para aqueles que estavam sendo perseguidos, para aquele que estava, né, não tendo mais liberdade de expressão, para aquele que estava ali no conflito, isso não estava sendo legal, estava sendo ruim. Tá? Os direitos trabalhistas também adquiridos, né, por Getúlio Vargas, que foi ele então que escreveu uma Constituição que ajudou bastante os trabalhadores, que era o 13º, férias remunerada, fim de semana, né, com descanso, licença maternidade, 8 horas de trabalho, o salário mínimo. Então ele fez bastante lei, né, bastantes leis que vamos dizer assim, ajudou muito o trabalhador, tá bom? Porém, não eram todos os trabalhadores que alcançavam essas leis, esses benefícios. Porque, por mais que tenha lei, até ela ser cumprida por todos demora muito. E no começo ali não tinha uma fiscalização, né, que fiscalizasse todas as empresas, todas as fábricas, lojas, comércio, enfim, tudo que tinha funcionário, né? Era difícil de fiscalizar se eles estavam cumprindo certinho a lei. Então, por um bom tempo, muito trabalhador não conseguiu os benefícios da CLT, que são as leis trabalhistas que a gente tinha até pouco tempo, que está sendo mudada aí desde do Temer, né, do presidente Temer, depois o Bolsonaro também mudou algumas leis, tá? Então, ela não é mais igualzinha que a gente tem, mas ela foi usada por muito tempo dentro do país. Depois, quem quiser pesquisar as diferenças da CLT, se melhorou, se piorou, aí você vai analisar o que você pensa sobre essas mudanças na CLT, tá bom? Para Getúlio Vargas conseguir se manter no poder, ele usou muito de propaganda. Tá? A propaganda a gente sabe que faz efeito, né? Então, o que ele fez? Naquela época, as pessoas ouviam muito rádio, ainda não era todo mundo que tinha televisão, né? Então, o rádio era o principal veículo de comunicação. Então, ele fazia direto discursos no rádio, ele mandava falar no rádio as coisas boas que ele estava fazendo, ele mesmo falava de todos os bens que ele estava fazendo para o país, todos os auxílios para o trabalhador. Então, tudo que ele fazia questão de falar, né, na rádio, tá? E foi criado até um departamento aí de propaganda, de imprensa e propaganda. Bom, ele usava também as festas populares, como o carnaval, os desfiles de 7 de setembro, os desfiles que tinham nas ruas. Ele usava também para colocar a sua imagem como o pai dos pobres, o pai do trabalhador. Ele ficou até com esse título, né? O povo gostava dele e ele enaltecia a sua aparência, né? A sua posição, dizendo que ele era um bom patriota e que todos deveriam ser patriotas e que todos deveriam amar a sua nação. E o povo, como estava assim, tendo muitos benefícios, né, o trabalhador estava sendo beneficiado, o trabalhador acreditava no que ele falava, que estava realmente melhorando a vida deles. Então, eles apoiavam Getúlio Vargas, certo? E ele foi mesmo amado por muitos no Brasil. A história, né, mostra que ele foi um dos presidentes mais amados e mais popular que já teve, tá, no Brasil. Então, ele, né, queria sempre difundir aí a mensagem de que o Estado Novo ia ajudar o trabalhador sempre, tá? E tá aí uma imagem, né, de um desfile, enaltecendo a figura do Getúlio Vargas.
Teve-se, então, um contexto internacional, sempre tem, né, gente? Todo o período da história do Brasil, ele está sempre tendo relações internacionais e isso não é diferente hoje. Os Estados Unidos pede, vamos dizer assim, uma ajuda, tá, para o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Porque a gente sabe que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, pouca participação, mas ajudou, tá? E quem pediu essa participação foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai falar, né? Você vem, ajuda a gente recompensa, vamos fazer uma aliança aqui entre nós somos países mais próximos, e um vai ajudando o outro. E Getúlio Vargas acabou concordando com isso e mandou aí algum tanto do exército participar da Segunda Guerra Mundial. E lá ele lutou contra, principalmente, italianos. E os italianos ali estavam com um líder na época fascista. E o Getúlio Vargas seguia o exemplo dele, de colocar o Estado Novo, de fechar o Congresso, de ser totalitário, de ficar no poder até quando ele quisesse. Tudo isso faz parte, vamos dizer, de uma ditadura. O que seria uma ditadura? Em que alguém que está no poder, no caso de Getúlio Vargas, vai ditar todas as regras, vai ser tudo conforme ele quer e vai ficar no poder até quando ele quiser. Tá? Então, ele vai ditar todas as regras com mão forte. Tá? Esse é um caminho aí para a ditadura. E lá na Itália, tinha um ditador no poder, o Mussolini, ele era fascista. E o Getúlio Vargas copiava muita coisa dele. Tá? Essa ditadura, tá? Exemplos fascistas ele fazia aqui no Brasil, como fechar então a liberdade de expressão, imprensa, tirar partido político e ele tomar o poder total. Tá? Quando o Brasil vai para a guerra lutar contra a Itália, o povo brasileiro fica confundido. Poxa, Getúlio Vargas copia, né, o líder italiano, faz como ele está fazendo e vai lá lutar contra ele, não tem sentido. O povo brasileiro começa a ver que isso está errado, né, contraditório, vamos dizer assim. E o povo aproveita, o povo quem? Burguesia, tá? O dono das empresas, das indústrias, do comércio, militares até, eles vão ficar assim já tentando tirar Getúlio do poder com essa desculpa. Poxa, você está contra o fascismo lá na Itália, mas você está fazendo o fascismo aqui. Então, se você é contra o da Itália, você não pode colocar ele aqui também. Deu para entender? Olha lá. Nós vamos ter, então, a política da boa vizinhança com os Estados Unidos, certo? Por isso, por causa dessa boa vizinhança e dessa política com os Estados Unidos, é que Getúlio vai contra o fascismo. Tá? Então, ele vai ficar dos Estados Unidos, ficar do lado dos Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos vai oferecer dinheiro, vai oferecer ajuda, tá? Dentro da política, dentro da economia, vai fazer uma parceria com o Brasil e Getúlio não vai recusar isso. Tá? Por que também os Estados Unidos vai fazer isso? Só porque ele quer ajuda na guerra? Não, porque ele quer vender seus produtos, tá? E quer montar suas multinacionais aqui. Então tem interesse econômico. Porque os Estados Unidos produz muito produto e quanto mais vende, mais enriquece. E ele quer vender para o Brasil para enriquecer ainda mais. Tá? E fazer negócio, compra também de matéria-prima do Brasil, colocar essas multinacionais aqui para aumentar então as suas vendas. Tá? E acontece então esse acordo junto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos até criam um personagem, né? O Walt Disney cria um personagem para mostrar essa aliança para toda a América, que é a criação na época lá daquele personagem, o Zeca Carioca, o Zé Carioca, tem na revistinha até hoje, a gente vê, né, aquele papagaio. Então ele foi criado bem nessa época para mostrar ali o desenvolvimento, o entretenimento, né, o modo de vida americano, do luxo, da TV, né, das roupas, eletrodomésticos, enfim, tudo que tinha dentro dos Estados Unidos, até os estilos musicais, arte, eles queriam trazer para o Brasil. E acrescentando esse personagem ali no Walt Disney, faz com que mostre
né, essa união também, tá bom? Vamos lá. Então, foi o que eu falei já aqui nesse slide, tá? Que o Brasil vai até, então, a Itália, lá na Europa, lutar na guerra, tá? E aí cria-se esse conflito, porque eles estão indo atrás do fascismo, de derrotar o fascismo, sendo que aqui tem ideias fascistas, tá? Então, o povo fica aí meio contraditório. Então, por causa disso, o povo exige uma abertura política. Então, assim, não, se a gente acabou com o fascismo lá na Itália, a gente vai precisar acabar com o fascismo aqui também. Esse ditador precisa renunciar, esse ditador precisa sair. Então, Getúlio Vargas, ele vai abrir esse espaço, vai deixar voltar os partidos políticos, vai até criar novos partidos, aí ele vai até legalizar o Partido Comunista no Brasil, o Partido do Trabalhador, ele vai até apoiar, o Partido Social Democrático também ele vai apoiar, tá? Então, e vai marcar uma eleição, tá? Então, ele vai começar a abrir as portas e ver que ele não está mais no controle totalmente. Porque a burguesia, né, a elite, a classe alta do Brasil está pressionando Getúlio Vargas. O povo não pressiona tanto, que o povo ainda está contente com a situação, né? O trabalhador. Porém, as coisas vão acontecendo e o trabalhador também vai começar a reclamar. Tá? A gente vai vendo então. Então, olha lá, sai Getúlio Vargas e volta a democracia, que é o povo vota, o povo participa, vários partidos políticos, né? Bastante gente participando da política. Isso é a democracia. E as pessoas com medo de que Getúlio ganhasse a eleição, já meio que tira ele, tá? Da eleição. E que vai, então, ganhar o Dutra, tá? Eurico Gaspar Dutra. Ele, então, é o presidente após o Estado Novo. É o primeiro presidente aí na volta da democracia, tá? Ele se aproxima, ele continua essas relações com os Estados Unidos, sim, tá? Ele vai tentar estimular o desenvolvimento da saúde, alimentação, transporte, energia, ele vai tentar, de todas as formas, desenvolver o país, vai tentar fazer uma economia boa, forte, uma política certinha, porém, o Brasil não tem recurso para isso, falta dinheiro, e ele não consegue. E tudo aquele dinheiro que ele investiu nessas obras, que ficaram sem terminar, que não conseguiu terminar, quer dizer, ficou tudo empatado ali, ficou parado nessas obras, que não se terminaram. Então, isso enfraqueceu bastante o presidente Dutra na época, que ele não fez o que prometeu, não conseguiu fazer e ainda ficou numa crise financeira muito grande, tá? E isso desgasta muito a imagem desse presidente e que o povo já vai ficar contra ele também. Então, a gente vai vendo, na história do Brasil, os governantes sempre tem aqueles que apoiam e aqueles que são contra, tá? Então, sempre tem esses dois lados. Depois vem, então, uma nova eleição, depois de Dutra, fica os 4 anos, e cada 4 anos uma nova eleição. Aí vai ter, então, uma outra eleição, em 1950, em que Getúlio vai participar, concorrer e ganha essa eleição com a maioria dos votos. Tá? Quase 50% dos votos aí, num primeiro turno com o presidente, é muito voto. Tá? Ele vai ser apoiado pelo PTB e PST, que é o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Socialista. Tá bom? Então, ele vai alcançar uma eleição boa, vai ficar no governo, vai tentar fazer um meio de campo, ele vai tentar agradar o trabalhador, vai tentar agradar a burguesia, vai fazer um meio de campo com o país estrangeiro, vai tentar fazer umas políticas aí alternativas para tentar recuperar essa crise, né, que está o país na época. E vai fazer o quê? Investir no país, tá? Ele vai criar as primeiras siderúrgicas, vai criar indústrias de transporte, energia, petróleo,
tá? Ele que vai investir na Petrobras, vai criar a Petrobras para refinar o petróleo, né? Pra vender o produto pronto. Então, o Brasil vai ganhar muitas estatais, muitas empresas brasileiras que o governo vai colocar tudo aqui na época de Getúlio Vargas, tá? Outra coisa que eu quero que vocês pesquisem, se todas essas empresas que Getúlio criou ainda são nossas, ainda são do Brasil, são do governo, a gente vai ver que não. Muitas dessas empresas foram vendidas, foram privatizadas, tá? Um dos que mais vendeu as indústrias foi Fernando Henrique Cardoso, e até hoje elas estão sendo vendidas. Nós temos poucas indústrias hoje estatizadas, que é do Estado, que é do país. Tá? A maioria que foi construída por Getúlio Vargas. Por quê? Porque isso gera dinheiro para o país. Tá? Todo o lucro dessas empresas estatais ficam para o governo do país, para redistribuir em saúde, educação, né? Segurança, enfim, tá? Para ter dinheiro dentro do país. E isso ajudou bastante, tá? Principalmente a Petrobras. Aí, é claro que a crise sempre vem, né, gente? Impossível viver num mundo como o nosso hoje sem crise, né? Então, a crise vai e volta e está sempre aí, infelizmente, tá? Então, a economia começa a sofrer bastante, tá? O preço do café cai muito, lembrando que o forte no Brasil ainda são os cafeicultores. Então, o preço cai, aí as indústrias também caem, porque é uma bola de neve, né? Porque muitos cafeicultores eram donos das indústrias, aí começa uma certa falência aqui e ali. O dinheiro que os Estados Unidos investia aqui no país também foi diminuído bastante, porque o Brasil não quis ajudar os Estados Unidos na Guerra da Coreia. Né? Então, a gente começa a perder algumas coisas e a crise começa a acontecer. E Getúlio Vargas fica meio que sem saber o que fazer. Porque como que ele vai conseguir dinheiro, né, para o governo, né, na cabeça da maioria ali dentro do parlamento, dentro do Congresso, é o quê? Tirar do pobre. Então, sempre a primeira ideia é tirar do pobre. A gente vê isso até hoje. Não, vamos diminuir salário, vamos tirar direito trabalhista, vamos diminuir aí as pensões, né, as aposentadorias, vamos aumentar o tempo de serviço. Então, eles tiram sempre do povo. E Getúlio Vargas não quis tirar do povo. Tá? Então, isso complicou a vida dele dentro da política. Porque quem manda na política não é só o presidente, não são só os partidos políticos, são os empresários. Quem tem dinheiro pressiona e manda na política também. Dentro do Brasil é assim. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa elite vai começar a se revoltar contra o Getúlio Vargas de novo. Tá? Então, poxa, se não vai tirar do pobre, vai tirar de quem? Do rico aqui não vai ser. Né? Eles vão pensar assim. E o Getúlio Vargas, no meio de tudo isso, fica meio sem saber o que fazer. E para ajudar, muitos trabalhadores vão entrar em greve, vão pressionar Getúlio Vargas. Eles querem melhorias e não que tire direito deles. Getúlio Vargas acaba cedendo para o lado do trabalhador, aumentando em 100% o valor do salário mínimo, porque ele não queria uma nova revolta de greves dentro do país. E ele queria continuar com a imagem de pai dos pobres. Tá? Então ele fez isso. Aumentou o dinheiro do trabalhador. A burguesia não se conforma com essa situação. Tá? E vai tentar e vai conseguir tirar Getúlio Vargas do poder de novo. Tá? Porque eles não aceitam, né, que eles fiquem no prejuízo e o trabalhador continue com seus salários, com todos os seus benefícios, e só a elite perdendo. Tá? Então, eles vão pressionar Getúlio Vargas e vão pedir a renúncia dele. Tá? Teve um colunista que trabalhava no jornal da época, que era a Tribuna da Imprensa, ele se chamava Lacerda. E ele escrevia muito em favor da burguesia contra Getúlio Vargas. E para ajudar, esse Lacerda ele foi assassinado. Tá? E acusaram o governo de Getúlio Vargas por ter assassinado ele. E mais ainda pressão para Getúlio Vargas sair do poder então. Tá?
E Getúlio, então, ele fala que vai renunciar, então, tá? Que diante de tudo isso, né, ele não tem mais o que fazer, tá? Que senão ele ia acabar sendo deposto de qualquer jeito. Então ele falou que ia renunciar. Porém, no dia seguinte que ele falou que ia renunciar, ele foi encontrado morto, tá? Então dizem que ele se suicidou e deixou uma longa carta. Quem quiser pesquisar a carta que ele deixou, tem na internet, muito legal, ler o que ele escreveu, tá? Então ele fala que ele foi mesmo pressionado, ele não teve outra escolha, ele não tinha mais por onde sair, né? Não tinha mais saída, vamos dizer assim. Tá? Então ele preferiu se matar, tá? Mas por causa dessa pressão muito grande política em cima dele, certo? Ele dizia então que eles tramaram a queda dele, porque ele não estava fazendo nada tão errado assim, ele estava só ajudando o país a crescer, ajudando o povo. Então tramaram a queda dele e sufocaram a voz dele, não deixaram ele deixar o país bom do jeito que ele queria. A ganância da elite foi maior do que ver um país próspero. Tá? Infelizmente, isso está acontecendo até os dias de hoje. Se a gente se atentar um pouquinho para a política, a gente vê esse cenário novamente. Tá? Independente do presidente que está lá em cima, sempre tem oposição. Tá bom? Então, a gente fala, né, diante de tudo que ele fez para o pobre, das leis trabalhistas, que ele ajudou a população brasileira, né, o povo sempre acreditou que perderam um único presidente que governou a favor dos trabalhadores. Então, o povo sentiu muito a perda desse presidente, que foi graças a ele que teve bastante benefício para o trabalhador. Tá? Apesar de muitas coisas ruins que ele fez coisas boas também, certo? Aí vai ficar atividades do livro de história, da página 65, para vocês fazerem, tá? São só 6 questões, com excerto, né, para ler com atenção os excertos, para poder responder. E qualquer dúvida vocês me perguntam, beleza? Então, é isso, a gente viu um pouquinho aí de Getúlio Vargas. Leiam, então, a carta que ele deixou, pesquisem aí algumas coisas de dicas que eu dei para vocês no meio da aula, que é interessante. Tá? É bom a gente saber a história do nosso país, da nossa nação, da política, de tudo que aconteceu, para a gente entender melhor o hoje, o que acontece agora. Certo, gente? Boa atividade aí para vocês e bom resto de dia. Tchau, tchau.